chama? Acho que ela já sentou aqui, né? É? Não, acho então passa pra mim. Gente, boa tarde, eu sou Lúcia Delagnello, sou diretora-presidente do CIEB, muito obrigada pela presença de vocês. Quem aqui já participou de um Conex? Eu acho que bastante gente, mas tem bastante gente nova também, né? Esse não é um evento formal, é um bate-papo, é uma conversa, é um momento que a gente recebe pessoas de fora para conversar sobre o trabalho que a gente está fazendo. E só para apresentar a equipe do CIEB, para vocês conhecerem, eu vou pedir para começar aqui. Vitor não pode porque ele está falando. Ou pode falar? Esse é o Vitor, começa aqui, Vitor. É o nosso designer. É o Will Max, sou analista sênior do CIEB. Gabriela Nunes, sou gerente executiva do CIEB. Mário, sou gerente de tecnologia do CIEB. Cássio, sou gerente administrativo financeiro. E eu sou Ana Paula, coordenadora de educação. Bem-vindas. Então, como eu disse, o Conex é esse momento de conversa. E o que a gente tem de novidade para contar para vocês, além da nossa casa nova, né? A gente fazia sempre, a gente tinha uma salinha pequenininha e aí mudamos para essa casa maravilhosa, a gente está bem feliz e são todos convidados a virem nos visitar. Mas a gente também organizou um pouco o trabalho do CIEB para a gente, e o nosso conselho foi muito importante nisso, perguntando assim, o que o CIEB realmente quer fazer? Vocês estão fazendo muita coisa, vocês estão produzindo muito material, mas qual é a mudança na educação brasileira que a gente pode cobrar do trabalho do CIEB? E aí a gente trabalhou muito com todos aqueles conceitos que a gente vinha trabalhando, olhando os outros países, como que eles estavam fazendo, e a gente chegou nesse conceito de escola conectada. E eu pedi para ter 5 minutinhos com vocês para falar, porque a discussão que a gente vai ter hoje sobre competências de professores, ela está embutida dentro dessa visão maior do que é uma escola conectada, né? Para nós, a gente não fala da tecnologia em si. A tecnologia, para nós, não tem um valor, é legal, é inovador, tecnologia. A tecnologia, ela só tem potencial para a gente, só vai fazer diferença se ela impactar a qualidade e a equidade da educação. E para isso a gente vislumbra que as escolas têm que se tornar escolas conectadas. E esse conectada não é só conectada à internet, é um conectada muito mais amplo, conectada com as possibilidades do seu tempo, né? Do tempo em que vivem essas crianças e adolescentes que estão estudando nela. Então, para nós, a definição de uma escola conectada é uma escola que possui uma visão estratégica e planejada para o uso de tecnologia. Isso significa que ela pensa na tecnologia tanto como uma ferramenta poderosa, quanto conteúdos, como componentes curriculares que devem ser trabalhados com os alunos. E isso se reflete no currículo e nas práticas pedagógicas adotadas por aquela escola, né? Se tiver uma escola que tem lá no seu PPP, não, a gente acha que tecnologia é fundamental e tal, e quando você chega, a única coisa que tem é um projetor e o professor dando aquela aula tradicional de sempre, a tecnologia não está impactando a prática pedagógica que é utilizada naquela escola. E além disso, claro, ela tem que ter uma equipe capacitada para o uso de tecnologia, ela tem que conhecer e saber acessar um conjunto de recursos educacionais alinhados com o seu currículo, com a sua proposta pedagógica, e ela tem que ter uma infraestrutura de equipamentos e conectividade adequada para possibilitar que a tecnologia seja utilizada dentro de sala de aula, né? Então, a gente sabe que nem todas as escolas no Brasil vão se transformar nesse modelo de escola conectada do dia para a noite. Então, nós criamos níveis de escola conectada, então desde o emergente, onde a escola sabe que a tecnologia pode ser boa para ela, mas não sabe exatamente como usar, até o nível avançado, onde a tecnologia é indutora de transformação pedagógica. Então, os professores transformam a sua prática pedagógica mediados pelo uso da tecnologia. E a gente o que está fazendo, então, é monitorando todas as escolas brasileiras, literalmente, 198 mil, para saber em que nível eles estão dentro desse conceito de escola conectada e como é que a gente pode ajudá-los a avançar em direção do nível emergente até o nível avançado. Então, a missão do CIEB, o sonho do CIEB é que todas as
consideradas escolas conectadas, dentro da sua realidade, das suas possibilidades. E vocês veem que um dos grandes eixos daqui é essa questão de equipe capacitada, né? Mas o que é uma equipe capacitada para o uso da tecnologia numa escola? É isso que a gente buscou saber e buscou aprofundar, e a conversa de hoje vai ser sobre isso. Dentro desse conceito maior de escola conectada, o que a gente quer dizer quando a gente fala em equipe e principalmente professores capacitados para o uso da tecnologia, tá bom? Então, de novo, sejam todos bem-vindos. Eu vou passar a palavra para o Myron agora, que ele é o responsável e coordenador do Conects. Boa tarde a todos, já me apresentei. A Lúcia fez essa introdução, acho que agora a ideia é a gente trazer diferentes pontos de vista da Maria da Graça, da Carmen, da Valquíria, e depois a gente vai apresentar um pouco essa ferramenta que a gente tem trabalhado nesses últimos meses, para que a gente possa discutir, ter diferentes pontos de vista, discutir um pouquinho sobre como que a gente faz esse desenvolvimento de competência, como tem sido feito e como a gente pode fazer de uma forma mais eficiente esse desenvolvimento de competência. Então, vou convidar agora a Maria da Graça para falar um pouquinho dessa experiência que ela fez em parceria com o Instituto Natura, esse desenvolvimento. Tá bom, boa tarde a todos. Você vai me dar um... Eu só tenho um problema que eu não enxergo, então você vai ter que me mostrar aqui o caminho. Só certinho. Beleza. Então, boa tarde, obrigado pelo convite. Muito bom estar esse fim de tarde gostoso aqui com vocês. E agradeço ao CIEB, a colega Lúcia, os colegas que estão aqui hoje. Bom, a ideia aqui, um pouco do que me pediram para desenvolver aqui hoje, a ideia que está por trás um pouquinho do que foi o início da construção da matriz e dos níveis de apropriação de tecnologias pelos professores. E aí depois o Will Max vai contar um pouquinho no final, né? Então eu vou falar um pouquinho e ele vai falar da conclusão final. Bom, primeira coisa que nós pensamos no intento, de buscar soluções para formar professores para usar tecnologias na sala de aula, é pensar em todo o processo de formação de professores. Bom, a gente o Brasil já tem uma longa experiência em formação de professores para uso de tecnologia desde os anos 80, mais ou menos, já tem programas muito densos e nacionais nesse sentido, mas a gente sempre volta para o início, Fala, bom, o que está acontecendo? Porque houve também, desde os anos 80 até atualmente, houve também uma evolução. Se no início a gente imaginava que ter acesso a computadores seria importante, atualmente a gente já sabe que o professor acessar computadores, o professor aprender a usar computadores, não é suficiente para que ele use na sua prática pedagógica, para que ele integre ao seu currículo e à sua prática. É preciso muito mais do que isso. E é um pouquinho disso que a gente vai tratar aqui hoje. Eu acho que todos aqui já têm experiência em formação de professores e devem já saber um pouquinho do que a gente está conversando aqui. Bom, para isso, para a gente pensar um pouco mais na apropriação de tecnologias e uso na sua prática pedagógica, nós fomos, então, construir uma matriz, lembrando que já os professores, quando eles vão usar tecnologias, eles não aprendem e não mudam e não transformam o seu fazer pedagógico todo de uma vez. Então, a gente foi pesquisar diversas referências e entendendo que o professor vai se apropriando gradativamente do uso de tecnologias. Às vezes, a nossa ansiedade pedagógica, ela quer que o professor aprenda e já saia usando, Mas isso é um processo, que demanda um certo tempo, um certo desenvolvimento e também, muitas vezes,
a gente associa o uso da tecnologia com a transformação da prática do professor. Mas se a gente for perceber, são duas coisas diferentes. Então, no mesmo momento, isso não acontece, a não ser que a gente tenha uma intencionalidade por trás disso. Bom, então eu vou contar um pouquinho da matriz e vamos mostrar quais são as referências, né? Já desde os anos 80, que não só o Brasil, mas a gente tem assistido o uso de tecnologias na educação. Então, houve um projeto muito grande da Apple, que se chamava ACOT, ou Apple Classroom of Tomorrow, que já no início de formar os computadores, formar os professores para usar computadores, nos anos 80, lembrando que naquela época o uso era com processador de texto, editor de imagem, coisas mais básicas, né? Usar o próprio computador. Enfim, eles já, né, nas suas pesquisas, identificaram que o professor já passava por níveis de adoção de tecnologias, eles definiram 5 níveis, desde uma exposição, ou um nível de entrada, que o professor aprende o essencial para se virar, até o nível de invenção, que é quando o professor passa a desenvolver novas ideias sobre o uso de tecnologias, passando pela adoção, adaptação, apropriação, até chegar lá. É claro que isso, a gente não pode se esquecer que isso foi nos anos 80 e a gente teve, então, essa ideia foi desenvolvida ao longo do tempo. O segundo modelo bastante conhecido no desenvolvimento de níveis de adoção ou de apropriação de tecnologia pelos professores foi também baseado, esse já no projeto ACOT, e ele traz algumas inovações, não é? Aí a gente já tem um número maior, já são 7 estágios, ao invés de 5 como era antes. E aí antes, era bem voltado para a aprendizagem do professor, e já que nos anos 90 eles já começam a procurar fazer uma relação com a aprendizagem dos alunos, né? Então, não é só o professor aprender a usar o computador para si, mas também o professor pensar nesses níveis de apropriação, como é que ele promove a aprendizagem de seus alunos. Eu não estou passando um a um, porque isso já é antigo. Eu estou mostrando aqui um pouco da linha do tempo, né? Tivemos pelo ano 2000 um estudo muito grande, na década de 2000, né? O Competências TIC, né? O Plano Tecnológico de Educação de Portugal, que é um plano bastante complexo, e eles fizeram um desenho bastante interessante de vários níveis e vários cursos e vários momentos de formação de professores para uso de tecnologias. Já trazendo dimensões, né? Não só aquela do professor aprender a usar a tecnologia, nem só pensar na aprendizagem do aluno, mas aí começaram já a entender que essa própria apropriação ou adoção de tecnologias, ele já tem algumas dimensões. No caso, uma dimensão profissional, social e ética de uso de tecnologias, uma dimensão de desenvolvimento de ensino e de aprendizagem, na participação da escola e da comunidade, e também no seu desenvolvimento profissional ao longo da vida. Então você vê que a gente já vai falar assim, bom, antes era aprender a usar o computador, agora eu tenho que aprender a ensinar. Agora não, eu tenho que dar conta, né, da minha escola, da comunidade, pensar na visão, como ela está tratando. Bom, tivemos também, isso é bastante conhecido, né? Ficou meio pequenininho, mas os padrões de competência TICs para professores, que é da Unesco, que eles trazem também uma matriz já bastante mais complexa, que ele traz da alfabetização, aprofundamento e criação de conhecimento em diversas áreas e modalidades. Também é uma matriz bastante densa e complexa. E ela teve vários filhotes, né? Alguns países se apropriaram,
Colômbia se apropriou e fez também um currículo nacional em cima disso, o Chile também, e tiveram aí, cada um contextualizou um pouco para o seu país. Também o IST, né, desenvolveu padrões para os seus educadores, aí já pensando em dois movimentos, né, um seria o próprio empoderamento profissional e outro, né, o professor ser um catalisador da aprendizagem. Então, ele como o seu empoderamento profissional, pensando ele como aprendiz, líder e cidadão, e como catalisador, ele no papel de colaborador, de designer da aprendizagem, né, de facilitador, de analista. Então, essa foi um pouquinho da ideia do IST. Então, já vem trazendo novos elementos aqui para a gente entender, né, qual é a complexidade de formar os professores. Bom, a gente tem aqui, né, produção natural, aqui, a professora Nara Pazinato e Dilmeiro Bogerot, que são do Paraná, e elas, em cima disso, elas traçaram estágios, não só de utilização e adoção de tecnologias pelo professor, mas pelo aluno, identificando os recursos tecnológicos, mas uma coisa também que foi inovador na época, que era a gestão escolar, e também como é que aparece, né, na documentação da escola, no PPP, nos planos pedagógicos. E isso vai, né, tomando corpo de entender que não é só formar, já tenho só 10 minutos, né? Não é só formar os professores. Bom, então, pensando em propor uma matriz que pudesse caber, né, pudesse ter a forma brasileira para esse projeto, a gente se inspirou muito nesse modelo do Digicom Edu, que é da Comissão Europeia, que já vem nos anos, já nasceu basicamente em 2017. Mas também, né, como dizem, a tecnologia é toda a humanidade que vem adensada. Significa, né, que toda a tecnologia e tudo que a gente conhece hoje é uma soma de tudo que vem sendo construído. Então, usamos também bastante coisa do... E aí, o Instituto Natura, juntamente com o CIEB, numa parceria, desenvolveu, em cima da matriz que o CIEB já havia desenvolvido, né, que tem os componentes de prática pedagógica, que era social, ético, legal e cidadão, e o desenvolvimento responsável, dentro já, né, das diversas áreas, seja pedagógica, na prática pedagógica, na área pedagógica, a prática pedagógica, a avaliação, a personalização, a curadoria. Na área que agora é chamada de cidadania digital, a própria cidadania, o uso crítico, o uso responsável e o uso inclusivo, e no desenvolvimento profissional, o próprio autodesenvolvimento, a autoavaliação, o compartilhamento e a comunicação. Então, sobre essa matriz, foi feito então um desdobramento para pensar em níveis de apropriação. Então, ficou bastante complexo, e esses níveis, eles foram desenhados de forma cumulativa, quer dizer, os níveis anteriores significa que são apropriados pelos níveis seguintes, previa a evolução do uso das tecnologias, prevê a transformação da prática pedagógica do professor, o desenvolvimento da autonomia no uso da TIC, das TICs, o uso autoral pelo professor, a integração na sua prática pedagógica e no currículo, o planejamento, principalmente, o compartilhamento e a extrapolação dos mundos da escola. Vamos lá. Então, para essa matriz, foram desenvolvidos esses cinco níveis de apropriação ou de adoção de tecnologias. O primeiro nível de adoção, a gente gostaria,
uma curiosidade de começar aqui. Mas depois de muita discussão, nós entendemos que ainda nossos professores encontram-se num nível grande parte, ainda tem um nível inicial que não usa como apoio ou usa quando é muito necessário. Tá? Aí o nível de familiarização, quando o professor usa, quem estava falando sobre isso, Carlos Sanches, né? Quando o professor usa, começa a usar, mas para melhorar a sua forma de ensinar. Quer dizer, aí o melhor exemplo é o uso do PowerPoint. Né? Que o professor está pensando que ele vai melhorar seu ensino. Ele está pensando na aprendizagem do aluno ainda. Aí no nível de adaptação, quando o professor já propõe atividades para o aluno, entretanto de forma mais eventual. Né? Desenvolve um projeto, uma ação, uma atividade. O nível de integração é quando o professor está no estágio que ele planeja o uso de tecnologias e planeja já de forma integrada ao currículo. Quer dizer, planeja a tecnologia combinando com a sua aula. E o nível de inovação ou transformação é quando o professor já conhece tecnologia, já transforma a sua aula e ele já compartilha com seus pares, já consegue formar os seus colegas, já envolve a comunidade, a família, enfim, sai da sala de aula. Isso significa a transformação da própria prática pedagógica do professor com tecnologias. Mas também a transformação no mesmo sentido da prática dos alunos. Né? Então, é uma formação, quase uma metaformação. É uma formação do professor que envolve também a formação da prática do aluno. Porque como é que o professor vai ter uma prática ativa se o aluno não tiver uma prática ativa? E, ao mesmo tempo, o desenvolvimento também de seus pares e da comunidade escolar que está ali ao redor. Bom, aqui eu peguei só uma competência, né? Que seria a prática pedagógica, e a matriz, então, ela prevê os 5 níveis de apropriação. Aqui, no caso, é o professor ser capaz de utilizar as tecnologias digitais para criar experiências de aprendizagem que atendam às necessidades dos estudantes. E aí ele tem 3 instâncias, né? Primeiro é usar tecnologias, segundo é integrar essas tecnologias no currículo, e a terceira é a aprendizagem, o empoderamento do aprendizado dos alunos. Entendendo que isso tudo tem que caminhar. Na prática, nem todas as competências estão no mesmo andar, né, no mesmo caminho. Mas essa aqui isso que é interessante. Então, conforme ele vai se desenvolvendo, a ideia também é que ele vá desenvolvendo sua prática, sua autonomia no uso e também a do aluno. E aí, curiosidade, né? Nós pegamos essa matriz, dividimos ela, fomos desenvolvendo em cada uma dos níveis as questões que vocês vão ver depois, que são as questões que estão na autoavaliação do professor. Né? Aqui desculpa, aqui peguei a primeira prática pedagógica, ela vai ter 2 perguntas. Aqui seria uma primeira pergunta que o professor vai responder depois na sua autoavaliação. A segunda pergunta, que é como incorporo a minha prática pedagógica. E ele vai, então, pensando, respondendo essa autoavaliação, que é bastante extensa. Ele demora, não sei a experiência na Carmen, mas nós fizemos alguma experiência, ele demora de 30 a 40 minutos para fazer o conjunto. Agora, o interessante é que toda a prática que é avaliativa ou autoavaliativa, ela também é formativa. Então, a ideia é que ele não só avalie ou reflita sobre a sua prática, reflita sobre sua aprendizagem,
mas também que ele consiga identificar aquilo que ele possa desenvolver ou se desenvolver mais, até coisas que ele nem havia pensado. E depois, o resultado, eles adoram os resultados, né, que vem bacana, acho que o Max vai mostrar para vocês, que são as devolutivas, que eles têm a devolutiva por competência e uma devolutiva final que aparece, traz um pouco de comentário sobre o nível de integração que ele tem, uma questão e algumas sugestões para que ele possa se desenvolver. 2 minutos? Tá bom. Eu vou terminando. Bom, aqui eu só vou mostrar para vocês, na prática, né? Eu peguei um exemplo, eu sei que a Carmen vai dar um exemplo mais denso, né? Esse é um exemplo que a gente trabalhou há umas 2, 3 semanas atrás, e ele reflete uma Secretaria Municipal de Educação. Então, eles vão pensando em propor formações para os seus professores, e quando uma secretaria pensa em propor formações, normalmente a expectativa é que o professor esteja ou aqui no nível de adaptação, ou já daqui para frente. Qual a surpresa? Que ao desenvolver a autoavaliação, foi identificado que ele tem praticamente 3 grupos bem parecidos de professores, né? Quer dizer, a gente não tem mais professores como antigamente que não sabiam usar o computador, e a gente já tem professores que já usam bastante, que já usam bem, né? E aí cabe a reflexão do grupo que está desenvolvendo, pensando, planejando, como é que ele vai trabalhar com isso. Essa é a graça, né? Então, o que ele vai fazer com aquele pessoal que está ali no nível de transformação? Como é que ele vai organizar a formação? Ele vai fazer uma para esse, uma para esse, uma para esse, uma para esse, uma para esse? Ou vai trabalhar todos juntos? Cabe aí saber. E o que é interessante aqui também é olhar que a ideia do desenvolvimento profissional, isso aconteceu em vários momentos, ela sempre aparece em alguns momentos mais desenvolvida do que a prática pedagógica. O que significa isso? Será que os professores estão mais acostumados a fazer curso do que a usar na prática? E essa preocupação com a cidadania digital? Será que eles tomam mesmo esse cuidado? Ou eles estão pensando nisso? Da mesma secretaria, esse é o anos finais do ensino fundamental. Então, olha que diferença. Né? Por que isso? Né? O que acontece? Porque os professores polivalentes são diferentes dos outros professores. Olha, esse aqui os professores já estão bem mais voltados para adaptação e integração. O que significa isso? E eu acho que essa é um pouco da reflexão que é possibilitado quando a gente está pensando em desenvolver políticas, programas e trabalho com os professores de forma mais personalizada, vamos dizer assim. Não pensar em um programa que sirva para todos, mas ter em mente essa ideia que existe um nível de apropriação, cada professor está num nível diferente. Pronto. Agradecendo, professora Graça, por essa introdução. A gente vê esse histórico de como vem evoluindo essas habilidades e como o CIEP tem visto essas habilidades em conjunto com Natura e como que a gente tem construído essa base dessa ferramenta. Depois, ao final, a gente vai trazer de novo perguntas para a gente discutir um pouquinho mais, mas agora eu vou convidar a Carmen para falar um pouquinho da experiência lá do Espírito Santo que ela tem tido nesse desenvolvimento dessas habilidades, essas práticas. Oi, gente. É meu primeiro, né? Mas eu já assisti todos. Eu trouxe mais um modelo, né, de como a gente tem feito essa capacitação de professores para o desenvolvimento de competências digitais. A nossa formação, ela faz
programa, que lá nós chamamos de Sedu Digital. E é um programa bem... que a formação é o carro-chefe, porque ela tem um foco. O foco do programa, tem o apontador não, né? O foco é a metodologia. Aqui em cima. O foco é a metodologia. Então, nós trabalhamos na formação para desenvolver a fluência digital, competências digitais, porque a gente tem um objetivo que é mudar a prática do professor dentro de uma linha pedagógica voltada para ensino híbrido, metodologias ativas e assim diante. Bom, a primeira ação que nós identificamos é a necessidade de dados. Não se tem como, pelo menos na nossa concepção, ficaria muito difícil planejar uma formação que atendesse às demandas dos professores se a gente não tivesse dados do que acontece na rede e do que é necessário ser feito. Então, vocês já conhecem o guia do TEC, que nos deu um resultado bastante, assim, desafiante, né? E a gente tem problema de visão, os professores compreendem muito pouco, os professores, diretores compreendem muito pouco para que serve a tecnologia no contexto educacional. E também eles não têm conhecimento, até justifica, a falta de conhecimento justifica o pouco envolvimento e uso da tecnologia no planejamento escolar. Nós também fizemos um mapeamento da estrutura. Eu não consigo mudar uma prática pedagógica, nem formar professor, se eu não conheço que equipamento ele tem. Se é competência tecnológica, ele tem que ter tecnologia. E aí a gente sabe, a gente acaba conhecendo cenários diferentes nas 480 escolas que nós temos. Praticamente 80 delas são rurais, bem pequenas, unidocentes, pluridocentes de assentamento, que é outra realidade, que não tem tecnologia. Então já deu outro cenário. Então eu já tenho esse cenário com esse cenário. E antes do CIEB nos presentear com essa ferramenta de autoavaliação, nós criamos um formulário nosso mesmo, muito caseiro, bem assim, simplório, na descoberta, no laboratório, para levantar no universo dos nossos professores que tecnologias eles tinham, que uso eles faziam, uso pessoal dessas tecnologias, que tecnologia a escola tinha e que uso eles faziam com a tecnologia que as escolas tinham e que tipo de informação eles gostariam de ter. E aí, a gente acaba analisando esses dados todos, algumas coisas que a gente não gostaria de ter nas nossas formações. Então, a gente não gostaria de ter formação desconectada com o cotidiano das escolas. Então, não interessa para o professor, ele dizia isso, ter uma formação que não ajudasse no planejamento da sua aula, no seu planejamento diário, né? Também modelos pouco flexíveis, então formatos de cursos que não deixasse brecha para outros modelos. Metodologia analógica, mas com roupagem tecnológica. Estou usando tecnologia, mas na prática é muito tradicional. Formatos pouco inovadores e não provocadores. A formação ela tem que ser provocadora, ela tem que gerar um desafio para o professor, ele tem que se sentir desafiado, para que ele sinta que aquilo é fundamental para o desenvolvimento dele. Formações pontuais, né? Eu tenho uma formação esse ano que vai durar uma carga horária de 120 horas e só ano que vem que vai ter outra. Então eu perdi essa, então só daqui a um ano que eu vou poder fazer uma nova formação. Pouco alinhado com a política da secretaria, quer dizer, tudo aquilo que a escola é obrigada, né, que a secretaria define políticas, a escola tem que executar, esse sistema. Só que a formação não fala disso. Então, se eu tenho na minha política uma ação que é protagonismo juvenil, mas nenhuma formação que eu fiz na secretaria fala de protagonismo juvenil. Eu tenho que trabalhar com pauta eletrônica, mas isso entra onde? Nas formações de competências digitais. Então, tem que estar alinhado. Os desafios estratégicos têm que fazer parte do desafio estratégico da secretaria. Então, se a gente tem defasagem de aprendizagem, a formação tem que estar ligada às questões que estão causando a defasagem de aprendizagem. E por último, massificada. Um curso, ele não dá conta de cada um. Isso a gente chama de personalização. A formação precisa ser personalizada. E detalhe, o que a gente já tinha verificado nos cursos anteriores da secretaria. Baixo impacto com o modelo apenas de formação. Então, o índice de evasão era muito grande e pouca participação. Bom, e aí a gente definiu o que a gente precisaria, quais seriam as frentes de trabalho para trabalhar a competência digital. Primeiro, seria ter foco. Então, isso aqui está numa parede da nossa sala e a minha equipe lê isso todos os momentos. Então, qualquer ação nossa, a gente tem que ter foco. Nós queremos formar para quê? Para desenvolver a fluência digital, fortalecimento da cultura, por meio de quê? De metodologias ativas, ensino livre e assim diante.
Para isso, nós precisamos fazer o quê? A curadoria de materiais, principalmente de cursos. Não existem, a Secretaria não dá conta de elaborar os cursos. Então, nós vamos procurar. Nós mapeamos no Brasil inteiro, todas as fundações, institutos, universidades, todos. Quais eram os cursos públicos? Porque nós não tínhamos dinheiro e nem tempo para fazer contratação. Nem se tivesse dinheiro, a gente teria tempo para contratar, que leva 2 anos para contratar. Então, nós ficamos pesquisando. Há uma infinidade de cursos, infinidade, né? Só que nós definimos critérios. O critério tinha que atender o quê? De novo, ao nosso foco. E, de novo, todos aqueles elementos que nós identificamos que nós não queríamos. Então, nós começamos ali a fazer uma seleção do que a gente já não queria. Foi mais fácil eliminar do que incluir. E definimos o que nós queríamos, criamos outros cursos também. Depois, diversificar as formações. Então, a gente teria que ter cursos online, porque, como que eu atendo, né, toda uma rede com cursos presenciais, sem condição, não fazemos mais isso. Mas também nós tínhamos que traduzir essa formação online para o mão na massa. Então, não estou falando de curso acadêmico, não estou falando aqui de curso teórico. É um curso EAD, mão na massa. E outros modelos também, além de EAD. Esses cursos, eles têm que ser congruentes com a metodologia da rede, que é oficial, porque é metodologia ativa, de novo, isso a gente fala o tempo inteiro para a rede saber o que é, e com o ensino híbrido. Então, isso aqui significa o quê? Que eu tenho que ter tecnologia na escola, isso mudou o formato, então se a gente quer trabalhar com o ensino híbrido, nós não temos mais laboratórios de computadores de mesa, são laboratórios móveis, são carrinhos, cada escola tem 40, que a gente comprou Chromebooks, né, da Google, e cada um tem 40. Então, ao invés de ter um link dedicado no laboratório, a gente tem Wi-Fi na escola. Claro que nem todas, né, gente? Também não é assim esse maravilha. Mas a gente está trabalhando. Nós estamos com esse cenário de 400 que tem as condições, a gente está em 194, praticamente 50%, e trabalhando para conseguir recurso para atender os outros 50%. Só que isso daqui é interessante, porque eu tive que tirar muitos slides, tá? Mas tinha um que eu tinha que trazer, que é uma sala onde tem um aluno com um Chromebook, um com um computador de mesa e o outro com celular, porque o celular é liberado nas nossas escolas desde 2014, 2015. E aí, para uso pedagógico. E aí, esse é o discurso que a gente faz na escola. Não interessa que equipamento você tenha. Se você tem um computador, você vai pensar numa metodologia de depois trabalhar com um computador. Ou com o celular, não tem computador nenhum, você tem celular? Ótimo, vamos trabalhar com o celular do aluno. Mas os meus alunos nem todos têm, vamos trabalhar em grupo, cada grupo usa um celular. Então, e tem até uma falinha que eu estava falando com alguém. Tem uma escola que o diretor fala assim, mas a minha escola só tem um computador conectado. Eu falei, com um computador eu falo com o papo, você vai falar com quem, diretor? Então, assim, me diga o que você vai fazer com o computador, que eu vou justificar te enviar mais equipamentos. Então, não é, antes era o contrário, eu te dou para você usar, agora não. Use o que você tem bem, que justifica você receber mais. Então, isso tudo está ligado a quê? A metodologia e a formação também. Porque na formação a gente fala disso. Como trabalhar com uma escola que tem um computador. Como trabalhar uma escola que não tem internet, mas tem computador. Ou aquela que não tem nada. Eu posso inovar sem ter tecnologia. Então, a gente trabalha com todos os cenários. Quarto, valorizar a inovação. A inovação não sai da secretaria. Isso que eu estou falando não tem nada de inovador. A graça que eu vou te falar, na minha fala, você falou. O que eu falei? Exatamente. A teoria que você apresentou é exatamente a minha prática. Mas não é isso que é inovação. A inovação está lá na prática, é o resultado do aluno. Então, valorizar. Então, monitorar, mapear essas inovações e usar esse resultado como material de curso. Claro que a gente cita a Finlândia, a Estônia, claro que a gente cita, mas 80% do material que a gente usa nas formações são da nossa rede. É o colega dele que está fazendo o curso, está se vendo no vídeo. É a prática do diretor, do pedagogo. E a gente identificou outras coisas. No resultado do QuizoTech, o que para uns pode ser um ponto negativo, para a gente foi altamente positivo. Os professores disseram o seguinte, a gente não faz muitos dos cursos, a gente não participa dos cursos da secretaria muito não. Porque qual a forma que vocês mais aprendem? Com o meu colega na escola. Eu aprendo com outro. Então, um colega que sabe mais, me ensina, etc. A gente aproveitou isso, então, para criar uma política de formação. Então, hoje, a gente pediu que cada escola identificasse os professores por turno, né, porque tem as escolas em tempo parcial, ou em tempo integral,
mas por turno, que tivesse uma competência tecnológica, um conhecimento, né, de tecnologia, ou que não tivesse, mas que gostaria de aprender. E eles vieram para as nossas comunidades, que aí já não é AD mais. E eles aprendem, e eles multiplicam isso na escola com os demais. Vocês vão entender o fluxo daqui a pouco. E aí a gente definiu os modelos, né? Que EAD a gente não tem sendo presencial, a gente não tem dinheiro para deslocar professor, eu não tenho equipe, né? São 4 pessoas que da área de formação da minha equipe só. Então, se for EAD, é 100% EAD. Mas também a gente tem com tutores, a gente tem os MOOCs também. Então é aberto para todo mundo e todo mundo faz. A gente atende a rede municipal também, porque se a gente abre, se é autofuncional, para mim não importa se eu tenho 500 ou 5.000. Então quanto mais gente participar, melhor. E sempre com esse foco. Porque eu repito isso aqui, porque é isso que a gente faz o tempo inteiro lá. A gente repete e lembra a rede o tempo inteiro qual é o foco, onde nós queremos chegar. Todo mundo tem que estar junto. E isso aqui, isso tudo se materializa justo aqui. Essa é uma planilha que está no nosso site, ela é publicada no mês de fevereiro, e são todas as ofertas de cursos que a gente vai ter nos 4 períodos, 2 no primeiro semestre e 2 no segundo. Dessa forma, os professores, por escola, se organizam. E eles entram, tem a sinopse de cada curso, tem a carga horária, os parceiros, quem certifica, tem a secretaria, tem a fundação telefônica, tem o SaferNet com internet segura e etc. E aí eles definem quais os cursos que eles vão se organizar. Porque por oferta, não dá tempo. Não dá tempo. Por oferta ele tem que decidir, certo, gente? Mas a gente também trabalha com oficinas. Por exemplo, Stop Motion foi o maior sucesso no estado. E nessas oficinas a gente juntaria presencial, claro, professor e aluno junto. Não mais só o professor. E todos os cursos têm que trazer. Todos os cursos têm que trazer. Gente do céu. Tem que trazer essa estrutura. Eu tenho referencial teórico, mas eu tenho as referências, veja quem faz. Faça você mesmo, agora você bota a mão na massa e você faz uma rubrica. Então, todos os cursos EAD de parceiros que a gente selecionou têm essa estrutura e os nossos também seguem o mesmo modelo. Bom, mas se ele diz que aprende com um colega, então vamos para a comunidade. E aí aqui sim, eu tenho comunidade aberta, por exemplo, a gente está capacitando agora para usar as ferramentas Google. Mas eu tenho também comunidades com uma escola inteira, eu tenho comunidade só para diretor. Então, dependendo do interesse, da necessidade, a gente vai abrir as comunidades. E temos também muitos grupos do WhatsApp, começamos todos eles no WhatsApp, depois que a gente migrou para a comunidade no Classroom, que a gente usa o Classroom, que ele vai usar com o aluno, então já usa a própria ferramenta. A gente faz uma mobilização muito grande com peças que a gente mesmo produz. Aqui é um exemplo de como a gente estruturou essa comunidade. Então, de novo, é o mesmo modelo. Faça você mesmo, eu te dou algumas orientações de como você pode fazer. Nunca é ferramental, é metodologia. Eu tenho alguns vídeos que ensinam a usar a ferramenta, mas o restante é modelos de metodologias. Veja quem faz, que são as nossas escolas, a rubrica e agora compartilha. Então, aquelas competências todas, ele vai aprendendo sem saber qual é. A gente não fala de competência, em nenhum momento. Mas a gente trabalha com todas elas ao mesmo tempo. E cada momento que ele aprende uma coisa nova aqui, ele tem que ir lá na escola, ele replica isso para a escola e aquele grupo replica um aluno, com seus alunos. Deixa assim, agora muda a foto do seu perfil, agora vai lá e pede para os seus alunos mudar a foto do perfil também, traz para cá. Então, é o tempo inteiro, eles estão aprendendo e aprendendo junto com os alunos ao mesmo tempo. Aqui são os professores, que são capacitando os outros professores, então fizeram no texto. Eles estão usando a metodologia ativa para formar os professores presencialmente. E a gente também entende que a formação sozinha, ela não gera essa competência que a gente acredita que vai gerar. Não gera. Mesmo com a mão na massa, veja quem faz, agora vai lá faz os seus alunos. Não é. O universo, o cenário da escola tem que colaborar. Então, primeiro, as plataformas que tem na escola disponíveis têm que tratar daquilo que a gente está trabalhando nos cursos. Se eu estou trabalhando em ensino híbrido, lá na comunidade a gente fala como você pode usar um texto, editor de texto online, vai trabalhar a defasagem de língua portuguesa, de história, de geografia, desenvolver um projeto colaborativo. Tá, mas eu tenho que ter uma plataforma que me permita isso, eu tenho que ter uma ferramenta para criar as comunidades, as salas virtuais. Senão, eu estou capacitando para quê?
Se eu trabalho com um curso de gamificação, personalização e etc., eu tenho que ter plataformas que sejam gamificadas, personalizadas. Aí São Paulo nos cedeu várias plataformas que nos permitiu trabalhar dessa forma. Bom, temos também as ferramentas administrativas. Se eu falo que a tecnologia, porque quem está nesse grupo não é professor, pedagogo, diretor, todo mundo junto. E aí, se eu falo que é também para desenvolver a competência profissional, eu tenho que dar ferramentas que o ajudem na sua tarefa profissional também. Então, desde sistema de gestão integrado, com boletins online, com diário de classe, etc. E o principal, que é o plano escolar. Bom, isso tudo fechou? Não fechou nada, e mesmo assim a escola acabou o tempo, né? Eu tô finalizando. Tá. Então tá. Isso tudo não gerou resultado nenhum, gente. Nenhum. Eu estou só gerando movimento, que é importantíssimo, é fundamental gerar esse movimento. Mas o resultado mesmo ainda não veio. Por quê? Porque quando a escola vai planejar a sua ação, isso tudo fica de fora. Ela esquece de colocar, ela acha que isso não faz parte do plano pedagógico. Aí nós tivemos uma bolada, uma ideia junto com o CIEB de novo, né? Que é o nosso companheiro de fé e nunca mais vou largar e abandonar. Que é, a partir do resultado do guia do TEC, a gente criar um plano escolar de inovação e tecnologia, então. Ah, mas então é uma tarefa a mais. Não! O que a gente fez? Nós pegamos todas as ações que as escolas já desenvolvem, o que ela teria que desenvolver. Protagonismo juvenil, melhorar a comunicação, melhor comunicação com a família, professor trabalhar as defasagens educacionais, que eles não sabem como, a secretaria também não diz como. Nós elaboramos desafios para a escola, são prioridades. Dentro de cada dimensão, visão, competência, definimos 4, desde algumas bem simples, para quem está no nível baixo, até outras mais complexas, que exigiam mais competências, né? Tanto da escola, do professor e do aluno. E a escola era obrigada a escolher uma só. Ela escolhia uma só de cada dimensão, mas ela teria que escolher uma 5ª, que seria a dimensão onde ela teve o pior resultado no guia do TEC. Então, se cada escola de 16, eu tenho que executar 5, mas ela pode executar outras, que são as delas também. Muito bem. Isso resolve? Não. O que adianta dizer para a escola que ela tem que trabalhar, melhorar a comunicação entre a escola e família? Como? Ela já tenta, se esforça tanto. Nós criamos cadernos, 16 cadernos, onde a gente pegou todas as ferramentas e metodologias que a gente tem à disposição da escola, que ela nem sabia que tinha, e fizemos no Word, salvamos em PDF, porque a gente não tem software de edição, a gente não tem gente para fazer isso. É tudo do jeitinho brasileiro que todo mundo faz. E hoje foi muito interessante. Segunda-feira passada foi o dia de planejamento trimestral. Tem nossa rede de trimestre, todas as escolas param para fazer o planejamento do segundo trimestre. E a secretaria sempre diz, olha, esse JPP vai ser estudo do novo currículo. Todas as escolas estudaram os cadernos no JPP e a gente não disse nada. Então, o que a gente percebeu? Que a escola entendeu o que significa tecnologia para ela, tanto para a gestão, desenvolvimento profissional, para a aprendizagem deles e dos alunos. E aí, acabou? Não. O que isso tudo resultou? Resultou nesse mapa. Esse aqui é o nosso trabalho, monitoramento. Isso tudo que eu falei é brincar, a gente é uma grande diversão. Isso aqui é o nosso trabalho sério. Nós monitoramos cada prática, monitoramos o seguinte, professor, você fez, compartilha, não é uma competência aprender a compartilhar? A gente ensina o professor, o diretor e a escola a publicar no Facebook, porque eles publicavam a foto e não diziam nada. Então a gente está ensinando até a forma de escrever um texto na rede social, que é outra competência. Então, isso aqui rola, gente, rola, eu fico publicando isso o dia inteiro. Isso eu acho fantástico. Por quê? Porque a gente usa isso aqui para formar, de novo, a gente leva isso aqui lá para aquelas comunidades, lá para aqueles cursos. Começamos segunda-feira um curso de ensino livre e metodologia ativa. 2.000 professores se inscreveram na primeira semana. Queriam mais vagas, mas era um teste, é um piloto. Então, como é que a gente vai fazer um piloto de 5.000? Não dá. Bom, como que a gente monitora? A gente começa por aqui. Então, apropriação tecnológica. As escolas fizeram em agosto de 2018, quando a gente viu o resultado, criamos o plano escolar de inovação, elas agora estão executando, para em outubro a gente aplicar novamente para ver se elas mudaram o nível de apropriação da escola. Só que
Porque é muito difícil a gente alterar um nível de apropriação se eu não sei quais são os níveis dos professores. Vocês entendem isso? Entendem a importância dessa ferramenta de autoavaliação? Que a gente começou há uma semana atrás. E eu recebi um post numa comunidade, um professor dizendo o seguinte: eu adorei a área evolutiva, porque agora eu sei onde eu estou e o que eu tenho que fazer para subir de patamar. Não é mais eu, a Carmen, ou a minha equipe, ou a secretaria dizendo. A secretaria dizer alguma coisa para o professor não quer dizer nada. Nada. Eles podem gostar, né? Ah, você é simpática, então eu vou gostar. Mas assim, não tem efeito. Mas quando eles fazem uma autoavaliação, onde eles são responsáveis, aí entra o quê? Autonomia, corresponsabilização. Né? Eu sou responsável pelo que eu estou dizendo e estou aprendendo. Ele vê o resultado. O que eles estão fazendo agora? A gente pediu que os 1000 que estão nas comunidades, que são multiplicadores, preencham e façam. E que cada um deles mobilize, mobilize o seu grupo no seu turno de trabalho para que todos respondam. Isso vai servir para que cada um busque os cursos que realmente ele precisa. Porque a gente publica dezenas de cursos. Só para vocês saberem, em 2 anos nós tivemos 35 mil inscrições e com 50% de concluintes. 50% Brasil é altíssimo. A gente está acima da média Brasil, com 50%. E eu tenho certeza que agora eles vão chegar ao final, porque agora eles estão entendendo que aquilo é importante para o crescimento deles. O outro, que é o acesso qualificado dos portais. Então, se eu trabalho em gamificação e eu tenho um portal gamificado, quanto eles estão usando? Eu monitoro diariamente no Analytics. Eu sei os municípios que estão acessando ou não, eu ligo, pergunto qual é o problema, o que está acontecendo, eu visito, faço ao meio. Segundo, nós temos uma planilha que eu não sei se eu trouxe, eu acho que não. A gente tem uma planilha onde eu tenho a relação inscritos concluintes por regional de ensino e eu tenho por escola de cada regional. Então eu tenho o nome da escola, o nome da regional por ano e o nome de todos os cursos e a quantidade de professores que concluíram aqueles cursos. No final eu tenho o total de professores. Com aquilo ali eu consigo elaborar cursos para aquelas que estão zeradas. Eu consigo fazer seminários para quem está zerado. O restante eu posso prever projetos bem mais complexos para quem já tem o número. Tem escolas que inscreveram 63 professores no curso de ensino híbrido, sem que a gente tivesse pedido. Esse diretor entendeu, essa escola entendeu. A gente considera que ela deu salto. Ela já deu salto. E também agora a gente monitora a execução, porque cada ação que a escola selecionou para o seu plano tem uma entrega. Uma entrega boba, mas que para a escola é fundamental. Se é formação, se é engajamento e desenvolvimento de competência de professor, nós queremos que pelo menos 30% dos professores da escola anualmente concluam os nossos cursos, ou participem de algum curso. Esse é o resumo que eu trouxe para vocês de tudo, então. Esse é o fluxo que a gente segue e que ano que vem vai mudar tudo isso aqui por causa do resultado da ferramenta de autoavaliação. Como a gente vai saber agora onde estão esses professores? A gente vai conseguir agrupar os professores por nível de competência, a gente já vai ter um formato de capacidade de formação completamente diferente. Eu tenho que prever modelos diferentes e conteúdos diferentes para cada grupo desse. Mas hoje, o que a gente faz? Diagnóstico. Essas duas acontecem ao mesmo tempo. Eu tenho professor aqui, participando aqui, ele traz a atividade dele daqui para cá, ou então ele leva uma ideia que tiver aqui para cá, como atividade dele, ou o professor referência, tudo que ele aprende aqui e aqui, isso acontece ao mesmo tempo. É uma bagunça. Mas é a bagunça, a gente aprende no caos. Eles nem percebem que estão no caos, mas a gente enxerga o caos. E aí esse professor, ele leva isso tudo aqui para a escola. Hoje a gente já teve diretor ligando que ele vai criar uma comunidade para que o grupo deles de professores discutam o curso de ensino híbrido, que é institucional, então eles não tem ninguém para falar. Então eles vão criar uma comunidade para discutir o conteúdo do curso, mas ao mesmo tempo eles estão usando essas ferramentas com os alunos para fazer projeto, tudo ao mesmo tempo. Só que isso aqui, esse modelo basta? Não, não basta, as competências são muitas. Ao mesmo tempo a gente trabalha com webs, a gente faz bastante webs. Vamos começar os webinários, que a gente já vai trazer os professores que estão se destacando aqui, para apresentar. Isso aqui é aprender a se comunicar digitalmente. Então a gente vai usar o Facebook, porque todos eles têm Facebook.
mas também a gente vai fazer seminários, principalmente os regionais, que a gente quer que aquele grupo, que aquela região se conheça melhor e tenha uma afinidade. E isso porque um professor pediu na comunidade. E se a CEDU fizesse seminários regionais para finalizar cursos, com um café e a gente pudesse apresentar os nossos projetos, e a gente gostou e vamos fazer. E oficinas também, vamos fazer muita oficina de autoria, aí nunca só professor e aluno junto, mas a gente entende que essas ferramentas aqui são muitas, eu tinha trazido imagens que eu tirei, elas têm que dar conta de tudo que é discutido aqui, então a gente tem bastante plataformas, eu monitoro isso o tempo inteiro, o resultado disso vai direto para cá, mas também vem para ser publicizado. Então a gente também desenvolve a competência de saber divulgar. E ao mesmo tempo a gente usa todas as redes sociais para a escola ser informada. Então, ninguém diz que não sabia. No vários Facebook, a gente bota, a gente marca os professores todos, manda por e-mail e etc. A gente usa isso para formar também. Porque para nós, ao aprender tem que ser contínuo, tem que ser a qualquer tempo e lugar, com a mão na massa e com os alunos ao mesmo tempo. Então, eu aprendo hoje, eu já esqueci que eu faço muita coisa. Eu tenho que aprender hoje e já praticar hoje. E tudo que a gente faz, que muita coisa, eles se perdem, a gente criou um portal e está tudo aqui. Todas as plataformas que a gente usa, o plano está aqui, ele é aberto, se vocês quiserem conhecer. Os cadernos são em PDF, estão todos no Creative Commons, pode abrir, usar, adaptar, colar. Se melhorar, manda pra gente, por favor. Então está tudo aqui, tá? Ok, tá bem. Obrigado, Carmen. Maravilhoso poder ver essa experiência prática, mesmo com algumas limitações, conseguir fazer tudo isso. Eu convidar a Valquíria agora para apresentar para a gente, falar um pouquinho das experiências do César, como especialista na formação de competências digitais para professores. Boa tarde. Eu vou apresentar para vocês uma experiência que a gente tem Por causa do microfone. Hã? Ficar mais perto aqui. Mais Por causa do microfone. Apresentar para vocês uma experiência que a gente desenvolveu numa comunidade rural de Pernambuco, em Vitória de Santo Antão, numa escola chamada Manuel Domingos. Essa experiência a gente desenvolveu com a rede de parceiros, com a Telefônica Vivo, que doou SIM card 4G para os alunos, 150 alunos na escola, 130 tablets conectados com 4G, a qual o que instalou uma tecnologia Small Cell, que substituiria o Wi-Fi, que dava essa conectividade para toda a comunidade. Os meninos, esses tablets estavam conectados tanto dentro da sala de aula, como eles podiam levar esses computadores e esses tablets para as casas e permaneciam conectados. A Secretaria da Educação de Vitória, que a gente, o núcleo, principalmente o núcleo de tecnologia, porque o núcleo entrou na formação, tanto na formação com os professores, mas foi feita uma formação para esse núcleo para dar todo o monitoramento, a manutenção do parque tecnológico começava a ser instalada ali. Vários computadores numa comunidade pequena com alta conectividade. E o desafio que foi posto para a gente, o César entrou com a incumbência de fazer a formação desses professores. Né? O nosso trabalho foi fazer essa formação, tanto dos professores como no núcleo de tecnologia e da comunidade, porque era uma comunidade rural, distante, 13 quilômetros em estrada de barro, da cidade de Vitória, 60 quilômetros do Recife, uma comunidade de 1.000 pessoas, cuja base econômica é a economia a horta, né? E como transformar a escola num laboratório de prática pedagógica inovadora. E sair a escola Manuel Domingos. Essa escola, se vocês hoje colocam no Google, Escola Manuel Domingos de Melo, vocês vão ver vários artigos, revista Exame, o Fórum Mundial, está num nível de apropriação de competências digitais bem alto, com os alunos participando de Olimpíadas de robótica, fazendo websérie e etc. e tal. Mas eu não gostaria de falar desse ponto.
eu tinha que dar um corte, resolvi falar do começo, né? Como foi que tudo começou? A Escola Manuel Domingos, como eu falei para vocês, a base econômica é a horta. Eles vendem esse material aí a 8 centavos para as feiras. Geralmente a família é basicamente mulher que trabalha aí. Um nível de letramento baixíssimo, né? muito analfabeto, quase 40% da população não concluiu o ensino fundamental 1. Pessoas analfabetas, vamos dizer assim, né? A escola do pré-escolar, o 5º ano, e uma escola de difícil acesso. Inclusive, até para que os moradores saiam da comunidade, eles têm dificuldade que os ônibus eles passem no momento 8 horas da manhã, 5 horas da manhã, meio-dia, e eles têm dificuldade de sair da comunidade. Um dos desafios foi justamente a gente fazer isso, trazer a comunidade para dentro da escola, para que a comunidade começasse a participar do projeto. No início, a gente fez uma imersão em 2015, o laboratório chegaria em 2016, né, com esses tablets, com essa conectividade. Antes desse laboratório chegar, a gente fez uma imersão na comunidade para identificar quais as práticas pedagógicas do professor, como eles usam recursos para ensinar, qual a formação desses professores, como a escola se organizava, qual era a infraestrutura, dialogar com a comunidade para entender qual era a perspectiva da comunidade e desenhar toda a formação em ciclo de aprendizagem e experimentação com os professores. Porque, do nosso ponto de vista, para se mudar a cultura daquela escola, para trazer inovação para aquela escola, era preciso que todos estivessem dentro da mesma visão, qual era o valor que aquilo teria para a comunidade. Porque imagino que é uma comunidade com esse nível que a gente está falando aí, de repente uma escola com todo aluno com um tablet conectado a 4G, o inferno e o caos que isso ia transformar a comunidade. Não é? Então a gente passou um ano trabalhando com essa comunidade, fazendo entrevista, tabulando dados, para entender como faria essa formação e como atrairia essa comunidade para dentro da escola para entender o que era que estava para acontecer ali, valorizar todo o processo tecnológico que aconteceria ali, mas dentro do propósito de melhorar a qualidade de vida da comunidade, a qualidade de vida dos alunos. Então a gente fez uma formação para explicar que a gente tinha umas oficinas de inspiração com os professores, e nesse começo aí a gente detectou professores que não sabiam usar pendrive, professores que não sabiam usar um celular, professores que não tinham e-mail, não conseguiam usar o e-mail. Então veja o caminho que a gente teria que percorrer para fazer essa jornada de aumentar a proficiência desse professor em termos de habilidades e competências digitais, até chegar ao nível que ele conseguiria produzir com seus alunos websérie, material de robótica, jornais e canais de YouTube, como eles têm, e mudar de fato a cultura da escola e trazer a comunidade, porque nesse começo aqui a gente trazia a comunidade, os professores, os líderes comunitários, para discutir qual era o projeto que fazia sentido para ser desenvolvido para aquela comunidade. E aí o que era que a gente fazia? Com os professores, uma vez decidido qual seria o projeto, eles teriam que desenhar o que a gente chama de cenários de aprendizagem, né? A gente começou ensinando muitas metodologias ativas, projetos, PBL, muitas ferramentas de design para fazer o planejamento, como fazer um to-do, textboard, acompanhar toda a dinâmica da escola, mentoria com os gestores da escola, fazer uma mentoria direcionada para como contribuir com esse professor, como dar um suporte a esse professor, para que experimentasse, não tivesse medo de experimentar. E a gente fazia essa formação um mês, a cada mês, e a cada semana a gente voltava na escola para, em serviço, acompanhar o desenvolvimento disso que cada um deles criavam, construíam para ser trabalhado, sempre no começo com baixa tecnologia, não tinha conectividade, por exemplo. A gente fazia podcast, botava eles para fazer narrativa, storytelling,
ensinava como compartilhar no Facebook para fortalecer a comunidade de prática deles, para compartilhar, discutir os projetos. E a gente foi investindo primeiramente nessas metodologias de formação, de gestão de grupos, gestão de escola, personalizar, entender quais as necessidades das crianças. Essa escola tinha um IDEB, para se ter ideia, de 2.3 na escala de 10. E aí, quando eles desenhavam, isso aqui, a gente fazia toda uma mentoria aqui com o Facebook, com o WhatsApp, online, à distância, dando todo o suporte para que eles desenhassem qual seria o projeto que eles iriam trabalhar dentro da sala de aula. Eles faziam uma fase de experimentação com os alunos, sempre desenvolvendo a autoria dos professores e a autoria dos alunos, porque a gente acredita que, para ter inovação dentro da escola, toda a cultura de agenciamento das pessoas precisam ser mudadas. Né? Os professores precisam ser empoderados, os alunos precisam ser empoderados, a comunidade precisa ser empoderada, a gestão precisa ser empoderada. Na experimentação, a gente voltava para o começo da formação para fazer uma sistematização, ensinar como eles sistematizavam aquela experiência que eles fizeram, valorizar os aspectos positivos, discutir os negativos e fazer uma reflexão para que eles dissessem qual seria a próxima formação do mês seguinte, de acordo com a necessidade deles. O que era que eles estavam precisando? Estavam precisando aprender ferramentas de gestão para acompanhar o projeto, estavam precisando de mais formação para fazer as metodologias ativas de projeto, de PBL, e as rotações, que a gente trabalhou muitas rotações, para que recursos poucos, para que eles distribuíssem os recursos em ilhas do saber, como a gente chamou inicialmente, acompanhassem as deficiências de cada aluno. Opa, me lembrei? E aí, isso aqui é um exemplo da cocriação do tema do projeto que a gente vivenciava com a comunidade. Aqui a gente está vendo a comunidade dentro da escola, essa aqui sou eu, os professores, e a gente discutindo quais seriam os temas que faziam sentido para aquela comunidade, porque a gente acreditava que quando toda essa avalanche de inovação, de tablet, de conectividade para uma comunidade que tinha um índice muito grande de analfabetismo, vamos dizer assim, o impacto seria muito grande, a rejeição do projeto seria muito grande, bem como para que também eles assumissem aquilo ali, atribuíssem um valor, um significado àquela toda transformação. Para vocês terem uma ideia, no começo a gente recebeu 12 tablets, no começo de tudo a gente recebeu 12 tablets, e esses 12 tablets foram roubados. Entendeu? Pela comunidade, foi chocante assim. Mas o trabalho que a gente fez com a comunidade durante o ano, no ano seguinte, quando eles receberam 130 tablets, 2 anos depois, só teve um tablet que foi desviado. O valor que a comunidade passou a atribuir ao projeto. Ela participava do projeto, com a criação do tema do projeto com a comunidade. E aí, por exemplo, um dos projetos que a gente desenvolveu em 2016, que a comunidade escolheu para que fosse desenvolvido, porque estava tendo aquele surto de chikungunya, de dengue, e etc. Foi um projeto do lixo. Entendeu o que é lixo, o que é material reciclado, como fazer esse reciclar. E aí, eles com a comunidade, isso aqui são os tablets, né, quando chegaram, eles recebiam nesse envelopezinho, era comum a comunidade, eles na horta, trabalhando, colhendo, plantando com esses tablets, era comum, nas calçadas da vila, eles jogando futebol e fazendo hangout com o tablet, fazia hangout com o professor, fazia hangout comigo, fazia hangout com o pessoal da fundação, com o pessoal da Qualco. Né? Tem muitas histórias aí de hack, eles hackearam porque a gente começou a entregar aos poucos, protegido, com whitelist, com blacklist. E aí, uma certa hora, o cara lá da Qualco fez, eu queria ter um hack aí. Aí, que hack aqui? Os meninos que não tinham, né, assim, há um tempo atrás não tinha nem celular, como é que tem um hack aqui? Não, nós temos um hacker. E aí, localizei o hacker, fulano de tal, o menino do 5º ano. E o bicho tinha descoberto como hackear o sistema de proteção dos tablets
ter acesso a coisas que eles não podiam, que muitas coisas a gente, antes de fazer todo o processo de formação, que foi uma demanda da comunidade, não dá esse acesso, porque eles não tinham como acompanhar, eles não sabiam o que os meninos estavam vendo. Então, antes de liberar os tablets, a gente fez todo um processo, um contrato com a comunidade, né, de entender como era o uso seguro, qual era o uso crítico, como esses meninos estariam protegidos, até por conta mesmo de proteger os meninos. E nossa preocupação era com as crianças, né, como proteger as crianças. E aí a gente começou a fazer intervenção na comunidade para estudo e melhoria das suas condições. Então vejam que todo o processo de desenvolvimento das competências digitais dos professores, dos alunos, envolvia o tempo todo também o desenvolvimento das competências digitais da comunidade. E aí, por exemplo, eles usavam esse tablet aí, isso era a menina entrevistando uma moradora, que eles fizeram muito projeto, que era muito comum, via comunidade, né? Para fazer essa entrevista aí, a professora trabalhou como fazer uma entrevista, as questões, como escrever, como elaborar, as perguntas que elas iriam fazer. Um grupo filmava, outro grupo tirava fotografia. Participação e integração da tecnologia digital na prática docente, porque cada ação dessa era seguida por um conjunto de outras ações que fazia com que os professores iam integrando essa tecnologia na prática docente, junto com os alunos, empoderando os alunos, aprendendo com os alunos, que eles aprendiam muita coisa muito mais rápido, né? E, ao mesmo tempo, trazendo a comunidade, porque chegou um momento que a própria comunidade começou a cobrar da gente como eles teriam acesso a essa formação. Inclusive, a escola ampliou o horário, a gente para uma coisa chamada escola aberta, onde a comunidade passou até cursos de letramento, de cidadania, de como acessar, como trabalhar, oficinas de robótica, oficinas de gastronomia. Deixa eu ver se tem aí. E aí, 4 meses depois de todo esse processo dos tablets, a gente tinha documentário para a comunidade. Isso aqui é um documentário que essa turma aqui fez, está a minha imagem, mas mostrando o documentário daquelas entrevistas que eles fizeram com relação ao lixo, quais eram os problemas do lixo, o que atraía a chikungunya, e a comunidade, os pais aqui assistindo. Isso aqui inicialmente foi essa turma que desenvolveu, mas depois esse documentário foi para toda a comunidade. Jornal e todo esse material era produzido dentro da sala de aula junto com os alunos, ao mesmo tempo que ia fazendo essa autoria do professor, empoderando esse professor para esse processo de autoria, também a autoria do aluno. A gente pedia sempre que todo esse processo de formação resultasse num recurso, resultasse em algum produto que pudesse ser compartilhado, que pudesse ser avaliado, que pudesse ser melhorado. Fez um processo de melhoria para que todos aprendessem. Então, a gente tinha várias mídias para compartilhamento disso, material dentro de Google Drive, né, que eles tinham que aprender a usar, no caso, passaram a aprender a usar, planilhas com curadoria de vários softwares, porque os estados vieram com vários softwares, e eles tinham que fazer uma curadoria para ver quais são os softwares que seriam adequados ou não para determinados fins pedagógicos, mas toda essa atividade sendo integrada com o currículo, né? Porque era uma preocupação da formação, era um desafio da escola, da Secretaria Municipal, da Fundação e da Qualco, que tudo isso tivesse integrado com o currículo. Tanto é que uma das bases, a gente teve duas bases de avaliação externas, toda ela externa. Uma com a MOF, que ia ver a competências sociais do século XX, socionacional do século XX. Uma com a Avalia, para ver a proficiência em língua portuguesa e matemática, mas a gente usou como base também o IDEB e o SAEB, que são provas nacionais e prova principal para ver o nível de crescimento em termos de aprendizagem desses alunos. Aí, nesse mesmo ano, a participação da Olimpíada de Robótica, esses meninos foram para a feira. Ai, desculpa, é porque eu sou meio esquerda. Aí a participação da Olimpíada de Robótica, que eles foram
foram e chamaram a atenção, reportagem local, porque eles não só fizeram bonito lá, né, e muitos deles não sequer tinham saído da comunidade, foram enjoando dentro do carro. Tem uma história da menina que viu um prédio lá no Recife, olhou para mim e fez, Val, eu não gostaria de morar nesse lugar. E eu falei, por quê? Porque já imaginou toda manhã varrer essa casa toda. Porque ela varria. Então veja a complexidade. Ao mesmo tempo, com essa limitação, eles extremamente conectados com a comunidade, totalmente desenrolados, não ficaram acanhados de estarem ali naquele lugar. As carinhas deles já está dizendo tudo, né? E dentro do carro, eles de hangout, falando com as famílias, olha, eu estou aqui, estou vomitando, levando limão e etc. E aí, os projetos que antes eram do professor dentro da sala de aula, esse projeto passou a ser professor de matemática, passaram a ser integrados com diversas salas, né, projetos. 2 turmas faziam um projeto coletivo, às vezes 3 turmas faziam um projeto coletivo e todas as turmas faziam projetos coletivos. Aqui, por exemplo, daquele primeiro projeto, 2016, eles fizeram mostra de fotografia, mas mostra de fotografia com o retrato da comunidade deles, com eles sendo vistos, trabalhando a identidade, trabalhando o valor da comunidade, né? Integrado com aquela comunidade, valorizando as pessoas daquela comunidade. Então, vários projetos, por exemplo, era para resgatar a história oral dos antigos moradores da comunidade, para que eles contassem como eles brincavam antigamente, como era aquela vila antigamente, como eles chegaram ali, e eles resgatavam isso e escreviam no processo de autoria. Aí a comunidade, as mães olhando as fotos, vendo, né? Os filhos acompanhando, isso era um momento de orgulho, porque a gente fazia marcos. A cada tanto tempo tem um marco de exposição do que foi produzido dentro da sala de aula para que a comunidade conheça, vocês compartilhem e que os filhos e os pais, os responsáveis, sintam orgulho do que está acontecendo aqui dentro dessa comunidade. Os professores em formação, a gente fazia essas formações mensalmente. Letramento da comunidade, isso é um exemplo, essa senhora aí, ela não sabe ler, né? E aí a gente fez várias oficinas para que os professores, junto com os filhos que sabem ler, ajudassem nos processos de alfabetização. E aí, uma geral de algumas formações que foram dadas dentro dessa escola. Dinâmica de trabalhos em grupo, elaboração de projetos no Canva, textboard com letramento e acompanhamento de projetos, elementos para a robótica, inovação robótica educacional, diferentes gêneros textuais envolvendo stop motion, as diversas competências leitoras, sistematização de projetos de história oral, utilização de jogos digitais, produção de animações com scratch, experimentações com programação desplugada, prototipação de robótica, produção de stop motion, produção de quadrinhos, produção de vídeo, livros digitais, Wikipedia, e acompanhamento das práticas em sala de aula com mentoria online para apoio e planejamento de todas essas atividades pedagógicas. Em 2018, essa escola, ela deixa de ser local, ela passa a incorporar outra rede e formar outras redes de escola, para essa ser residência. E os cursos que já foram feitos, introdução e inovação educativa, ferramenta para identificação de problemas, ferramenta de ação de soluções, ferramenta para acompanhamento. Vocês veem que a gente sempre começa os projetos com as escolas, trabalhando muito metodologia, muitas ferramentas de acompanhamento de projetos, antes de expandindo as competências digitais à medida que os professores vão se sentindo seguros e dando um passo seguinte, aquela história do suporte, né, do andaime. Faz um andaime, eles avançam e vão avançando até o processo de autoria. Isso aqui são os indicadores do projeto, né? Hoje começamos. Tem uma escola, por exemplo, que já está nesse projeto, que tem 800 alunos, e eles estão... Aqui os resultados do IDEB, quando a gente começou, o resultado era 2,8. Em 2015, mesmo com baixa tecnologia, só com as mudanças metodológicas, passou para 3,8. Em 2007, 4,3. Proficiência em matemática, 140.
Deu para 172 em 2015 e 180,8. São resultados oficiais, que a gente acredita o seguinte: se é para medir o sucesso de uma inovação na escola, a gente mede pela aprendizagem do aluno, é lá na ponta que isso precisa aparecer. Resultados em língua portuguesa. E aqui a nova avaliação das competências que foram desenvolvidas nos alunos. Aqui está 2016, mas para cá era bem baixo, né? Mas aí a gente vem aumentando competências de comunicação, colaboração, criatividade, fluência digital. Essa avaliação externa, não é o César que faz. E aí as competências que a gente acredita que a gente desenvolveu e que vale a pena investir na inovação e na formação para que os professores tenham essa capacitação e desenvolvam essas habilidades digitais, né? Não só a valorização do aluno, mas do professor, da comunidade, do diálogo e da identificação de problemas e do esforço coletivo para solucionar esses problemas, seja problemas reais da comunidade. Aí eles fizeram horta automatizada, criaram um arado para ajudar a família a cavar o chão, de robótica. A gente fez um trabalho muito parecido com robótica sustentável. Acabou! A gente ver como que o desenvolvimento dessas competências impactam não só a escola, mas toda uma comunidade, né? Acho que é muito importante ter também essa visão de como isso impacta lá na frente. E o nosso querido Will Max agora para falar um pouquinho da nossa ferramenta de autoavaliação de competências, como ela é e como ela funciona. Boa noite. Primeiro eu gostaria de agradecer a Valquíria, a minha Graça pela apresentação e compartilhar essa experiência que para a gente é muito rico, né? Vou falar um pouco sobre a autoavaliação, principalmente com relação à ferramenta que foi desenvolvida. Só voltando aqui, né, um pouco do contexto que a Lúcia já apresentou também, que a Graça falou. Em 2017, o CEP desenvolveu a matriz de competência de professores. Ela está disponível na nota técnica número 8 e está disponível no site do CIEB. Vocês podem entrar lá, baixar, tem toda a documentação de como ela foi desenvolvida e tem ela completa. Em 2018, no começo de 2018, em março, foi criado o conceito de escola conectada, que é um conceito que a gente tem nos norteado, que a Lúcia também apresentou mais cedo. E também foi feita uma parceria com o Instituto Natura e a Rede Escola Digital para a criação dos descritores dessa matriz, que foi desenvolvida em 2017, elencando os níveis de competência e a progressão de como vão ser seguidos cada uma das competências, né? Já em 2018, no segundo semestre, então, a gente começou a desenvolver a ferramenta para que essa autoavaliação fosse feita de forma mais rápida, então de forma digital, e aí, como parte do desenvolvimento também, a gente, para testar, analisar, verificar e ver o que precisava de ajustar, a gente rodou um piloto com 3 redes estaduais e mais ou menos 100 participantes. Bom, a gente está aqui em 2019. Também, voltando aqui na nota técnica 15, lançada no site do CEB, tem a competência digitais de professores, e aí sim com os escritores, os níveis e tudo. E a gente está lançando oficialmente a nossa ferramenta de autoavaliação de competências digitais. Vou passar um vídeo aqui, não sei como está o áudio. Se estiver muito alto, não assusta. Online e gratuita. Agora você pode acessar a ferramenta Autoavaliação
identificar as competências digitais em que cada professor está e possibilita também um crescimento ou indicações de crescimento para esse professor ir avançar nos níveis, principalmente profissionalmente. Então, ela inicialmente foi feita para professores de educação básica, pública, e é importante utilizar justamente para estimular esse protagonismo do professor, né? Então, que ele possa identificar onde ele está e como ele pode melhorar nessas, principalmente na transformação da sua prática pedagógica. Eu vou pedir um pouco de licença para vocês, porque eu vou mostrar a ferramenta e eu vou navegar nela, então eu vou ficar um pouco de lado aqui. Então, só para não... Bom, então, a ferramenta é disponível no guia... Desculpa. Então, ela está disponível no guia do tec.com.br/educador. Então, tem aqui a parte quando ele já se cadastrou do login, ele pode se cadastrar, e também tem toda a explicação do que por que usar. Então, a autoavaliação ela consiste em 23 perguntas, dividida nas 3 áreas: pedagógica, cidadania digital e desenvolvimento profissional. E cada uma dessas 3 áreas possui 4 competências, totalizando então 12 competências digitais. Cada uma das competências, o professor vai responder questões relacionadas a elas e, como resultado, ele identifica qual nível de apropriação ele está. Então, a gente tem 5 níveis de apropriação, que é exposição, formalização, adaptação, integração e transformação. Também, quando ele termina de responder a autoavaliação, ele recebe por e-mail, e ele também tem acesso no guia do TEC, quando ele quiser consultar, a devolutiva. Então, a devolutiva está organizada por área e por competência, e a gente fala sobre onde ele está, o que significa e como posso evoluir. Então, para ele se cadastrar, o professor é um formulário curto, ele preenche questões de dados pessoais, dados profissionais, identifica qual que é a escola, também sobre a formação, se ele tem alguma formação em inovação e tecnologia, ele pode citar quais. E quando ele se cadastra, essa tela aqui, depois que ele termina de cadastrar, ele entra nessa tela, que é onde ele vai começar a fazer a autoavaliação. Então, ele pode imprimir o questionário, se ele quiser consultar depois, e ele vai... Bom, o questionário começa com algumas informações e instruções que são importantes, para ele entender que a autoavaliação ela não existe o certo e errado. É muito importante que ele responda, a gente fala de coração aberto, né? Porque quanto mais identificar que a realidade dele, melhor vai ser as indicações para que ele possa evoluir. E isso também possa dar dados reais para que a rede também planeje melhor essas formações. Então, ele tem uma duração mais ou menos de 30 a 40 minutos e ele vai responder. Até o exemplo que a Graça tinha dado, né? Então, tem a prática pedagógica, a competência prática pedagógica da área pedagógica, são 2 perguntas, ele vai responder e avançar. Não vou passar ele aqui porque o questionário é um pouco longo, tem 23 perguntas. No final, ele vai, como eu disse, ele vai receber um e-mail com o PDF, e aí essa é a tela que ele visualiza. Existe uma relação com a rede, controla o período de
de que tempo em que tempo essa autoavaliação pode ser feita, e fica o histórico aqui dele. Ele pode acessar, ele vai acessar uma devolutiva, um PDF, então ele pode baixar, e que tem essa primeira capa. Tem um slide que é uma página que é explicando, relembrando o que é um pouco a autoavaliação, como que ela está estruturada, e aí vem aqui um resultado consolidado primeiro por área, então em qual nível esse professor está em cada uma dessas 3 áreas, e que é bem interessante é que começa a aprofundar e posicionar esse professor para que ele possa avançar. Então, tem aonde ele está, o que isso significa e como posso evoluir para aquela área. E, seguindo isso, vem também o resultado por competência. Lembrando que são 4 competências para cada área, totalizando 12. Né? E também existem indicações de materiais, de conteúdo, para que ele possa evoluir. Seguindo aqui, então, a gente tem também da área de cidadania digital. Bom, só dando um salto aqui, essa parte é a parte do gestor, né, da rede. Todo aquele dado que é coletado para o professor, que ele faz e ele vai se autoalimentando com aqueles materiais que a gente vai indicando, esses dados são utilizados para que a rede possa planejar as formações desses professores. Então a gente pegou um exemplo aqui de Espírito Santo. Atualmente são 138 professores que responderam. Existe um filtro que pode ajudar na identificação de uma cidade específica, de um período, também por etapa de ensino, se quiser separar ali o professor de uma etapa ou não, área de conhecimento, enfim, esses são os filtros que o gestor pode aplicar. E ela basicamente são 3 áreas. Então, é a situação atual, um comparativo com as redes do Brasil, aí se for uma rede municipal sobre todas as escolas municipais, e também tem o planejamento. Vem também separado o resultado por área, então, os níveis, a distribuição dos níveis de cada grupo de professores, e também vem detalhado aqui por cada competência. Né? Então, na prática a gente tem essa distribuição, a gente pode... porque aqui está um pouco claro, mas ele faz... as cores, elas identificam a porcentagem. Então, no caso de 55 aqui, é a que é a mais escura, 5 aqui são mais claras. Isso é a situação atual. Clica no número só para eles verem o que significa. Aí. Olha que fantástico isso. Aqui é a seguinte. São listados os nomes dos professores. E aí a gente tomou muito cuidado com relação a isso. Então, quando o professor está fazendo o cadastro, ele fala se ele quer ou não que os dados dele sejam anônimos. E nesse caso, aí a gente não coloca o nome do professor, não identifica. Mas aparece a escola, né? Isso ajuda. A escola ajuda porque são dados que não compreendem necessariamente não identifica necessariamente aquele professor, então pode haver informações para aquela escola, mas ele, de forma alguma, se ele não quer ser identificado, ele vai ser identificado. Essas são, a gente está lançando, mas essa é uma área que a gente tem trabalhado bastante e evoluindo conforme vai recebendo os feedbacks. Então são áreas que a gente pode
conforme os gestores forem aplicando ela e mudando. Existe um comparativo, então a gente tem aqui uma comparação entre a média da sua rede, né, no caso aqui do Espírito Santo, a sua rede estadual, e a média das redes estaduais do Brasil. Também, novamente, vem aqui detalhado cada uma das competências. E o planejamento, a gente tem aqui os 6 práticas pedagógicas inovadoras que a gente tem trabalhado, o CIEP tem trabalhado bastante nessas práticas. Então, a ideia é entender o resultado da autoavaliação e casar com as práticas, ou como trabalhar os professores, a formação desses professores para que essas práticas pedagógicas sejam aplicadas, né? Então, se eu pegar aqui o primeiro, eu vou ter aqui uma matriz mínima de qual é o nível mínimo que cada professor tem que estar para aplicar aquela prática pedagógica. E aí ela é dinâmica para cada uma das práticas. Então, a mão na massa já exige um nível maior e tem a porcentagem dos professores que estão acima ou não. Bom, então, como eu tinha dito, né, é importante deixar claro que o professor tem que responder tranquilo, de coração aberto. E uma coisa que é interessante na ferramenta é que ele não precisa de responder tudo na hora. Então, ele faz o cadastro, ele começa a responder. Se ele para no meio do caminho, não tem problema, ele pode voltar em outro momento, que as respostas que ele já respondeu estão salvas. Então, ele pode fazer conforme ele tenha tempo. Não existe certo ou errado, e quanto mais verdadeiro ele for, melhor a rede vai planejar formações que vai ser úteis para ele também. Aí o que eu queria mostrar aqui agora, porque assim, a gente está lançando hoje, mas a gente já rodou piloto e ela está disponível no guia do TEC. A ferramenta já está disponível. Então, até hoje, até ontem, na verdade, quando eu peguei os dados, a gente já teve 7.617 professores que responderam. Desses 7.600, a gente tem 72% de professores da rede estadual e da rede municipal já 28%, então 2.100. Vou explicar um pouquinho melhor sobre essa iniciativa do BNDES, porque aqui assim, desses 5.500, 46% são professores que estão em escolas participantes do programa Iniciativa BNDES Educação Conectada. Então, a distribuição por região, a gente tem aqui 55% do norte, 27% nordeste, 16% do sul. A autoavaliação ela está disponível e tudo, e teve muitos voluntários que responderam voluntariamente, melhor dizendo. Mas esse número ele é bem interessante porque ele representa regiões que o BNDES está atuando nesse programa. Então teve um número mais acentuado, se a gente comparar aqui, mas a gente consegue perceber que engajando os professores, a adesão potencializa bastante. Trouxe aqui também algumas cidades pequenas, algumas redes pequenas, mas que representam com dados interessantes, né? Então a gente pega algumas cidades pequenas, mas que já respondeu, os professores estão respondendo, então a gente tem recebido algum feedback dos professores falando como é legal a devolutiva, como que eles podem melhorar, né? A divisão aqui um pouco da etapa de ensino,
como eu tinha mostrado lá para o gestor, ele pode filtrar por etapa também, né? Por etapa de ensino e por área do conhecimento. Então, que é uma divisão, a gente consegue ver aqui que tem um grupo maior aqui entre Fundamental 2 e Ensino Médio. E com relação às áreas de conhecimento e componentes curriculares, as que mais se destacam são a língua portuguesa e matemática. Bom, é isso. Para vocês acessarem a nota técnica 15, está no site. E outra coisa que eu esqueci de falar, quem quiser o vídeo da autoavaliação, que é 1 minuto e meio, só procurar a gente, que a gente manda o vídeo pelo WhatsApp para quem quiser distribuir. Porque está no YouTube, mas se quiser eu digo no celular. Muito obrigado, Will. Queria agradecer a todas as apresentações, foram todas maravilhosas. A ideia agora é a gente fazer uma discussão, mas a gente tem mais 4 minutinhos só, eu acho que, infelizmente, para 3 na verdade, para a gente não atrasar ninguém. A gente está aqui, acho que todos que falaram aqui, a Carmen, a Maria da Graça, a Valquíria estão aqui, para qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está aqui à disposição. Queria agradecer, espero que vocês tenham gostado das apresentações, a ferramenta está disponível, nós do CIE também estamos disponíveis, se vocês quiserem conhecer mais, saber mais informações, qualquer dúvida. E como o Will falou, ainda é a primeira versão, claro que a gente ainda pode evoluir algumas coisas, quem tiver sugestões de melhorias e de evolução, a gente quer sempre esses inputs, esses feedbacks, de como a gente pode melhorar para que isso seja útil para que a comunidade como todo hoje, as escolas públicas, particulares, todos possam usar de uma forma eficiente isso. Então a gente está à disposição, queria agradecer a todos, qualquer feedback, nós estamos por aqui ainda mais alguns minutos para a gente poder trocar um pouco essas perguntas e essas experiências. Eu queria saber se já está sendo feito algum tipo de comunicação, algum plano de comunicação para engajar os professores para esse momento. A gente tem dentro da nós especificamente não estamos fazendo, mais ou menos como a gente fez, como a gente fazia, quem já conhece um pouquinho do DEC, a gente fez muito parecido, de colocar dentro da própria ferramenta alguns materiais para que a rede de ensino possa engajar os seus professores, a própria rede. Então tem exemplo de e-mail, de postagem no Facebook, de um textinho para você mandar por WhatsApp, para comunicar, para já explicar, para você não precisar ficar criando esse material, você disponibilizar isso para mandar direto para a sua rede e fazer esse engajamento. Tá? Então, que a gente acreditou mesmo, porque isso é muita experiência lá no dia do TEC, de que quando essa comunicação vem da rede, os professores pelo menos abrem, olham isso, não tem tido deles olhar isso, achar que é um spam, que é uma propaganda qualquer. Pelo menos eles sabem que é algo sério. Então a gente já disponibiliza todo esse material para ajudar vocês, para ajudar nessa divulgação. Tá? Então é isso, gente. Muito obrigado, agradeço a todos. Estamos aqui à disposição para dúvidas, perguntas e...